Vamos iniciar aqui, gente, o braço da nossa boneca. E vamos fazer aqui um anel mágico. E dentro do anel mágico, vamos estar colocando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6 pontos baixos. Ficando então dessa forma. Puxamos o nosso fio fechando, tá? E agora vamos trabalhar aqui na segunda volta, tá? Vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento de ponto baixo. Um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Um ponto baixo e aqui no último ponto a gente faz o último aumento dessa volta, ficando com 9 pontos aqui na base. Vamos iniciar agora a volta de número 3. E vamos trabalhar aqui 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 2 pontos baixos e no próximo a gente trabalha um aumento. E vamos fazendo assim por toda a volta, 2 pontos baixos e um aumento. E aqui o meu aumento. 2 pontos baixos e no próximo ponto vamos trabalhar o último aumento dessa volta, ficando aqui com 12 pontos ao finalizar a volta de número 3, tá? E agora, gente, vamos iniciar aqui a volta de número 4, onde vamos trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 1, 2, 3 e aqui no próximo ponto a gente trabalha um aumento. E vamos trabalhar dessa forma por toda a volta. Vou finalizar e volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui a minha volta ficando dessa forma. E ao finalizar a volta de número 4, ficamos com 15 pontos na base. Vamos iniciar agora a volta de número 5, onde vamos trabalhar aqui uma carreira de repetição. Um ponto para cada ponto aqui da base, tá? Por 15 vezes. Vou finalizar e volto para a gente dar continuidade. Vamos iniciar agora, gente, aqui a volta de número 6, tá? Finalizei aqui a minha volta de número 5. Vamos a iniciar agora a volta de número 6, onde vamos iniciar aqui as diminuições da nossa peça. Vamos trabalhar 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo ponto a gente faz uma diminuição. Trabalhar dessa forma por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição.
E aqui a minha diminuição. Vou finalizar e volto pra gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui a minha volta ficando dessa forma. E ao finalizar, ficamos com 12 pontos na base. Vamos iniciar agora a volta de número 7. E vamos trabalhar uma carreira de repetição. Fazendo aí um ponto para cada ponto, tá? Por um total de 12 vezes. Vou finalizar e volto pra gente dar continuidade. Finalizei então, gente, a minha volta ficando com um total de 12 pontos na base, tá? Não aumentamos e nem diminuímos, fizemos só uma carreira de repetição. Vamos iniciar agora a volta de número 8 e vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo ponto a gente trabalha uma diminuição. Novamente, 4 pontos, 1, 2, 3, 4. E aqui, a última diminuição dessa volta. Finalizando aqui, então, a volta de número 8. Vamos iniciar agora a volta de número 9. E da volta de número 9 até a volta de número 23, vamos trabalhar aí carreiras de repetição. Só fazendo aqui um ponto para cada ponto da base por um total de 15 voltas. Então, gente, vou finalizar as minhas 15 voltas e eu volto aí pra gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui a mãozinha ficando dessa forma, tá? E vamos trabalhar novamente outra mão, tá? Fazendo dessa mesma forma, tá? Pra ficar aí duas mãozinhas, tá? E aqui, ó, vamos estar fazendo o arremate do fio, tá? Então, gente, vamos pular aqui esse primeiro ponto. A gente pula o primeiro ponto e vamos introduzir a nossa agulha no segundo ponto. Puxamos, tá? E vamos voltar com a agulha aqui, ó, tá? No primeiro ponto que a gente iniciou. E vamos puxar aqui, gente, ó, esse fio, pra ficar assim, então, o nosso arremate. Agora, vamos esconder, tá? Aqui, ó, dentro da peça. Ficando dessa forma aqui a união, tá? E aqui, gente, vamos estar cortando esse fio, tá? Então, dessa mesma maneira, vocês vão trabalhar aí mais um bracinho, tá? Voltando aqui, então, gente, agora vamos trabalhar aqui, né, na união da perna, tá? Vou cortar, arrematar esse fio que faltou aqui, tá? E vamos fazer, então, vamos unir as perninhas, tá? Ao finalizar aqui a carreira, tá? Vamos iniciar, então, aqui outra carreira. E aqui vamos fazer um total, ó, de 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos fazer agora um total de 3 correntes.
E vamos unir aqui, ó. Aqui é o nosso último ponto, tá? Então, gente, aqui é o nosso último ponto onde a gente trabalhou nessa volta, tá? Vamos unir, ó. Aqui, dessa maneira. E vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Ficando então dessa forma. Vamos trabalhar aqui, gente, agora um total de 24, tá? Pontos baixos. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto para cada ponto. 4, 24 pontos, tá? Então, fizemos aqui, né, um total de 24 pontos, tá? E agora vamos trabalhar aqui nas correntinhas. E vamos fazer aqui, gente, ó, um ponto, tá? Para cada corrente, um total de 3 pontos baixos. Então, 1, 2, e aqui, ó, 3 pontos, tá? E vamos trabalhar aqui, tá? Na outra perna, também um total de 24 pontos, tá? Um ponto para cada pontinho aqui da nossa base, tá? Então, vou fazer aqui os meus 24 pontos e volto para a gente dar continuidade. Fiz aqui então, gente, os meus 24 pontos, tá? E aqui, ó, vamos trabalhar novamente 3 pontos baixos aqui em cima das correntes, tá? 1, 2, e aqui 3 pontos, tá? E aqui é onde a gente vai colocar o nosso marcador. Dessa maneira. Então, finalizamos aqui essa volta, ficando com um total de 54 pontos aqui na nossa base, tá? Ficando, então, dessa forma aí, a união das perninhas, tá, gente? Então, gente, agora vamos estar trabalhando aqui, ó, 5 voltas, tá? Vamos fazer um ponto para cada ponto aqui da nossa base, tá? E vamos fazendo aqui, repetindo um total. Então, a gente vai trabalhar aí 5 carreiras, tá? De repetição, só ponto sobre ponto, tá? Por 5 voltas. Então, vamos trabalhar 5 carreiras, tá? De repetição. Vou fazer as minhas e eu volto pra gente dar continuidade. Aqui, ó, vamos dobrar, tá? A perninha dessa forma, tá?
Já, tá, gente? A gente faz dessa forma aqui. E vamos, ó, puxando, tá? A nossa peça, ficando então dessa forma. Ficando, gente, então, dessa maneira, tá? Essa parte aqui das pernas. E agora, vamos dar continuidade, né? Onde a gente vai trabalhar aqui por um total de 5 carreiras, tá? Finalizei então, gente, aqui as minhas 5 carreiras, tá? Ficando dessa forma. E agora vamos dar início aqui à volta de número 39, tá? Onde vamos começar a fazer aqui as diminuições, então, da nossa peça. E aqui, gente, vamos trabalhar um total de 7 pontos. Um, Então, gente, finalizei aqui os meus 7 pontos. Agora, vamos trabalhar aqui uma diminuição, tá? Então, vamos fazer essa sequência, gente, de 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta. E ao finalizar, vamos ficar com 48 pontos aqui na volta de número 40, tá? Voltando aqui, então, gente, finalizei aqui a minha volta, tá? Ficando com 48 pontos na base. Agora, vamos dar início à nossa volta de número 41, onde vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base até o final aí da carreira. Então, vamos trabalhar aqui uma carreira de repetição, tá, gente? Vou finalizar e volto para a gente dar continuidade. E vamos lembrando, gente, de sempre ir enchendo aqui, tá, a peça. Conforme a gente vai tecendo aí, vamos introduzindo aqui o enchimento, tá? Voltando aqui, então, gente, finalizei a minha volta. E agora vamos trabalhar aqui a nossa volta de número 42, tá? Onde vamos iniciar fazendo aqui 3 pontos baixos, tá? 2, 3 pontos baixos, tá? E no próximo ponto, a gente faz uma diminuição, dessa forma. Agora, gente, vamos trabalhar aqui um total de 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por 5 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui a gente faz, então, a nossa diminuição, tá, gente? Então, gente, vamos trabalhar essa sequência, tá? De 6 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, tá? Então, vou finalizar aqui as minhas repetições e volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui as minhas repetições, tá? De 6 pontos baixos, uma diminuição por 5 vezes. E para finalizar a volta, vão restar aqui 3 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer aqui os 3 pontos restantes para finalizar a volta de número 42, tá? E ao finalizar, gente, vamos ficar aqui com 42 pontos na nossa base, tá? E agora, gente, antes da gente finalizar aqui o último ponto da volta, tá? Vamos introduzir o fio na cor macadâmia, tá? Então, gente, vamos inserir aqui o fio, tá? Fazendo, então, a troca de cor, tá? Inserimos aqui o fio
E agora, gente, vamos dar início à volta de número 43, tá? Onde a gente vai trabalhar aqui em BLO, pegando somente a alça, tá? Aqui de trás, então, do nosso ponto. E vamos trabalhar um total de 42 pontos, tá? Em BLO, gente. Então, vamos seguir aqui fazendo um ponto, tá? Para cada ponto aqui da base até o final, trabalhando, pegando somente a alça de trás aí do ponto. Vou finalizar aqui a minha carreira e eu volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui a minha volta ficando dessa forma. E agora vamos trabalhar novamente aqui uma carreira de repetição, tá, gente? Pegando normalmente as duas alças do ponto, tá? Vamos trabalhar então ponto sobre ponto até o final da volta, nessa volta de número 44, tá? Então, vou finalizar aqui mais uma carreira de repetição e volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui a minha carreira de repetição, ficando dessa forma. Agora, vamos iniciar novamente aqui as diminuições, tá, da nossa peça. E vamos trabalhar aqui 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 2, 3, 4, 5 pontos baixos e no próximo a gente faz uma diminuição, tá, gente? Então, gente, vou finalizar aqui as minhas diminuições e volto para a gente dar continuidade. Lembrando que vamos trabalhar por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei então, gente, aqui a minha volta ficando dessa forma e ao finalizar vamos ficar com um total de 36 pontos na nossa base. Vamos dar início agora à volta de número 46, tá? E da volta de número 46 até a volta de número 55, vamos trabalhar aqui um total de 10 carreiras, tá? Só fazendo repetição, só de ponto sobre ponto, gente. Então, gente, vou fazer aqui as minhas 10 carreiras de repetição e eu volto aí para a gente dar continuidade. Voltando aqui, então, gente, finalizei as minhas 10 carreiras de repetição, tá? E agora, vamos unir o braço aqui no corpinho, tá, gente? Então, gente, vamos trabalhar agora a união, tá? Dos bracinhos. Então, a gente inicia aqui a volta, tá? De número 56. E vamos trabalhar aqui, gente, um total de 7 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7 ponto baixo, tá? Ficando então dessa forma. Agora, gente, vamos unir, tá? O bracinho. E vamos trabalhar aqui um total de 5 pontos. Vamos pegar 5 pontos baixos do corpo e 5 pontos baixos no braço, tá? Então, gente, a gente pega aqui, ó, um ponto, tá? No braço. E um ponto no corpinho, dessa forma, tá? E assim, vamos trabalhar 5 pontos baixos, tá? Aqui o meu primeiro ponto, dessa forma. Novamente, introduzo aqui a agulha no bracinho. E agora, no corpo. 2 pontos baixos. Aqui, gente, 3 pontos baixos, tá? 4. E aqui o meu quinto ponto, tá? Finalizando, então, a união aqui, né,
no corpinho, tá? Dessa forma. Agora, gente, a gente vai trabalhar aqui, tá? Um total de 13 pontos baixos, tá, gente? Então, vamos fazer 13 pontos baixos. Aqui o meu primeiro ponto. Então, gente, vou finalizar os meus 13 pontos e volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui os meus 13 pontos baixos, ficando dessa forma. Agora, vamos unir o outro braço, tá? Trabalhando da mesma forma que a gente fez aí para unir o primeiro, tá? Vamos fazer um total de 5 pontos baixos aqui, pegando pontos do braço e no corpo, tá, gente? Fazendo novamente 5 pontos baixos. Então, gente, dessa forma finalizamos a união aqui do bracinho, tá? Ficando dessa forma. E agora, para finalizar aqui, vamos fazer os 6 pontos restantes aqui, então, da nossa base, tá? E ao finalizar a volta de número 56, vamos ficar com 36 pontos aqui na nossa base, tá? Vou finalizar aqui, gente, os pontos restantes e volto para a gente dar continuidade. Voltando aqui, então, gente. Finalizei a minha volta e agora vamos dar início à volta de número 57, tá? E antes de iniciar a volta, a gente vai estar introduzindo aqui, tá? Um arame. Cortei mais ou menos aqui um total, gente, de 14 centímetros, tá? E coloquei fita nas pontas. E a gente introduz dessa forma, tá? Aqui dentro do bracinho. E ele fica assim, né, gente, com essa articulação. Então, vamos iniciar agora a volta 57, onde vamos trabalhar uma carreira, tá, de repetição. Aqui, gente, vamos fazer 7 pontos baixos, tá, até chegar aqui no bracinho, tá? Vamos fazendo um pontinho sobre ponto até um total de 7 pontos, ó. E agora a gente trabalha aqui pegando, ó, no bracinho. E aqui no bracinho a gente vai fazer um total, gente, de 5 pontos baixos, tá? Então, vamos fazendo um ponto para cada ponto, tá? Dessa forma. E vamos trabalhar, gente, dessa maneira por toda a volta, só fazendo aí uma carreira de repetição, tá, gente? Então, vou finalizar aqui a minha carreira de repetição e eu volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, aqui a minha volta de repetição, ficando dessa forma, tá? E agora a gente vai dar início então à volta de número 58, tá, gente? Onde vamos trabalhar aqui um total de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos iniciar fazendo então 1, 2 pontos baixos. E aqui a gente trabalha
a nossa diminuição, tá, gente? Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, gente, vamos fazer uma sequência aqui de 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? E vamos repetir por 5 vezes, tá? 3, 4 pontos, tá? E agora, a gente faz aqui a nossa diminuição, tá, gente? Então, gente, vou fazer aqui as minhas repetições, tá? De 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. E eu volto aí para a gente dar continuidade, tá? Voltando aqui, então, gente. Finalizei as minhas diminuições, tá? E agora, para finalizar, então, a nossa volta 58, vão restar 2 pontinhos aqui na nossa base. 1, 2, dessa forma. E ao finalizar, ficamos com 30 pontos aqui, tá? Agora, gente, vamos dar início aqui à volta de número 59, tá? E na volta aqui de número 59, vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo ponto a gente faz uma diminuição, tá? Fazendo assim por toda a volta. Então, vou finalizar e volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, a minha volta e fiquei com um total de 24 pontos aqui na base, tá? Vamos dar início agora à volta de número 60, onde vamos trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? 1, 2 pontos, tá? E no próximo a gente trabalha a diminuição. Dessa forma, gente. Vamos trabalhando 2 pontos, tá? 1, 2 pontos baixos. E no próximo, a gente faz a nossa diminuição. Então, gente, vou finalizar e volto para a gente dar continuidade. Lembrando aí, gente, sempre de vocês ir enchendo a peça, tá? Da maneira que a gente vai tecendo. Voltando aqui, então, gente, finalizei aqui a minha volta, ficando com 18 pontos na base. Vamos dar início agora à volta de número 61, tá? E vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E aqui, ó, faço a minha diminuição, tá? Então, gente, vamos trabalhar aí um ponto baixo e uma diminuição, tá? Por toda a volta. Então, gente, vou finalizar aqui a minha carreira e volto para a gente dar continuidade. Finalizei então, gente, a minha volta e agora vamos trabalhar aqui, tá? Carreiras de repetição. Vamos subir aqui, tá, gente? Um total de 14 carreiras de repetição, tá? E aqui a gente vai iniciar a volta de número 62, tá? E vamos trabalhar da volta de número 62 até a volta de número 75, tá? Então, gente, aqui a gente vai subir, né, o pescoço aí da nossa boneca. Vamos trabalhar por um total de 14 carreiras, só fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, vou finalizar aqui a minha volta e eu volto aí para a gente dar continuidade. Vou fazer aqui as minhas 10 carreiras, tá? De repetição. Voltando aqui, então, gente, finalizei as minhas 14 carreiras de repetição, tá? Ficando dessa forma. E agora, a gente coloca aqui dentro, ó. Vamos introduzindo, tá? Enchimento. E vamos colocando, gente, aqui enchimento até o pescocinho ficar bem firme, tá? Dessa maneira. Vamos introduzindo aí
até que ele fique bem firme. Então, gente, vamos fechar aqui, tá? Com um anel mágico invertido. Vamos estar utilizando uma agulha, tá? De costura aí. E vamos fazer um anel mágico aqui invertido, tá? Então, gente, vamos introduzindo aqui a agulha dessa forma, ó, fazendo um formato de zigue-zague, tá? Aqui, ó, na nossa peça. E vamos passando por cada argolinha aqui que a gente fez na volta anterior, tá, gente? Dessa forma. Um pontinho, tá? E vamos fazendo um ponto por ponto, dessa forma. Pegando aqui na argola, tá? Da frente do nosso ponto. E agora, gente, a gente puxa, tá? Aí o fio para fechar, então, finalizando o anel mágico invertido, tá? E aqui a gente dá uns pontinhos para dar mais uma segurança aí na peça, tá? Dessa forma. Então, gente, com isso finalizamos aqui, tá? O corpo base aí da nossa boneca, ficando dessa forma. E nas próximas aulas vamos estar trabalhando aí o cabelo, né? E os acessórios dela, o vestido e o chapéu, tá?